Olá, meu querido irmão e minha querida irmã. Que a paz do Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre sua família. Amém. Estamos aqui, mais uma vez, para um momento de oração. Como você sabe, todos os dias, às 5 horas da manhã e às 6 horas da noite, tenho feito orações para abençoar a sua vida. Se você é inscrito no meu canal, já está na minha lista de oração. Por isso, peço que deixe seu pedido aqui, pois, no final, vamos levantar um clamor juntos. Olha, irmãos, Deus tem feito tantos milagres, tantas maravilhas, que seria impossível contar aqui a quantidade de coisas que Ele já realizou nesses momentos de oração. Quando encontro pessoas na rua, elas sempre comentam: Pastor, eu estava precisando exatamente daquela palavra. E você, que chegou aqui hoje, talvez já esteja orando por algo, pedindo que Deus fale com você através da Bíblia. O que o Espírito Santo me mostrou, irmãos, é que muitas vezes ficamos esperando o milagre do céu, quando, na maioria das vezes, Deus está esperando uma resposta nossa. Vou te mostrar um exemplo da Bíblia sobre 4 leprosos. Acredito que a maioria de vocês não conhece essa história. Todos nós, é claro, conhecemos a passagem em que Jesus curou 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer. Mas essa história do Antigo Testamento, dos 4 leprosos, nos ensina uma lição tão preciosa. Tenho certeza de que, se você ficar comigo até o final, isso será um divisor de águas na sua vida, e você vai entender como Deus age, principalmente nos momentos de crise. Aqueles momentos em que parece que não há saída, e você olha para todos os lados e só vê caos, tristeza. Talvez você até pense que a vida não tem valor e que seria melhor partir logo. Mas, irmãos, se Deus ainda nos quer aqui na terra, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Amém. Se você está respirando, agradeça ao Senhor, porque isso é um presente que Ele está te dando. A vida, irmãos, pode ser preciosa. Jesus disse, em João, capítulo 10, versículo 10, que Ele veio para nos dar vida em abundância. E aí fica a pergunta: será que você tem vivido essa vida? Uma vida de liberdade, onde nada te escraviza, nada te domina? Uma vida onde você pode ser verdadeiramente feliz? Eu quero te convidar a estar comigo aqui todos os dias, porque aqui nós temos aprendido da palavra. E quanto mais você se envolve com a palavra, quanto mais você ora, mais você se conecta com o Pai e mais Deus te abençoa. Então, as bênçãos começam a te acompanhar, como diz o Salmo 23, escrito por Davi. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos começar agora com a mensagem. Só quero pedir para você se inscrever no meu canal. Se você é novo por aqui, clique no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Você vai reparar que aparecerá um sininho ao lado. Dê uma olhada e selecione a opção Todas, para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Creio que Deus vai falar ao seu coração todos os dias. Tudo bem? Então, vamos começar com a mensagem de hoje. Irmãos, eu falei para vocês sobre aqueles 4 leprosos, certo? Se você quiser saber o contexto do que Israel estava vivendo naquele período, leia em casa o livro de 2 Reis, capítulo 6 e capítulo 7. A Bíblia conta que havia uma cidade chamada Samaria, que era a capital do Reino do Norte. O povo de Israel estava vivendo tranquilamente, até que, de repente, foram cercados por um exército inimigo, os arameus. Guarde esse nome. Eles cercaram a cidade e impediram que comida entrasse ou que alguém saísse. Foi terrível. Lembra do lockdown que tivemos durante a pandemia? Ninguém podia sair de casa. Tínhamos que ficar confinados. E nós vimos como o comércio foi piorando, como em muitos lugares já não havia certos alimentos ou suprimentos. Agora, imagine, irmãos, se esse lockdown tivesse durado anos. Como estaria a nossa sociedade? Muita fome, muita miséria, não é? E aqui, na Bíblia, vemos que o tempo foi se prolongando demais. Os mantimentos começaram a acabar, e a fome chegou de uma maneira tão terrível que algumas pessoas fizeram coisas extremas, chegando até mesmo a comer carne humana. A Bíblia relata isso com detalhes. É algo trágico,
Algo triste, mas a Bíblia não esconde os detalhes. Imagine o desespero das pessoas. As trevas se cobriam aquele lugar. No meio de tudo isso, havia 4 homens leprosos. Naquela época, a lepra era uma doença sem cura. Hoje em dia, já existe tratamento, e essa doença é conhecida como hanseníase. Os leprosos, naquela época, eram obrigados a viver isolados da sociedade. Por quê? Porque não havia cura, e as pessoas não sabiam como tratar. Então, quando alguém via um leproso, tinha que gritar de longe: "Olha, o leproso, esse homem não pode chegar perto de nós." Aquilo, irmãos, devia ser muito triste para quem tinha essa doença. Eles não podiam morar dentro da cidade, nem conviver com outras pessoas. O lugar deles era fora dos muros, e eles dependiam de esmolas, que muitas vezes eram restos de comida que as pessoas deixavam. Mas, irmãos, lembra do que eu falei sobre o lockdown? A cidade estava em crise e não havia comida. Imagine a situação desses homens. Eles não tinham nem o mínimo para sobreviver. A Bíblia conta que, em determinado momento, eles se reuniram e começaram a conversar. Eles pensaram: se ficarmos aqui parados, vamos morrer. O que vocês acham de entrarmos na cidade? Lá não tem comida, então não vai adiantar nada. Vamos morrer de fome da mesma forma. Se continuarmos parados aqui, também iremos morrer. Vamos nos arriscar e ir até o acampamento do inimigo. Quem sabe eles têm compaixão de nós. E se decidirem nos matar, pelo menos não vamos ficar nesse sofrimento. Irmãos, essa conversa está em 2 Reis, capítulo 7, versículos 3 e 4. Mas vou te explicar de forma simples. A lógica deles era a seguinte: se ficassem parados, não resolveriam nada. O pior que poderia acontecer seria morrerem, mas já estavam condenados à morte de qualquer forma. Então, seria uma morte mais rápida. O que mais me impressiona aqui, irmãos, é a atitude corajosa no momento de crise, no momento decisivo. Lembra do que eu falei no começo da mensagem. Muitas pessoas, no momento da dificuldade, ficam esperando que Deus faça alguma coisa, quando talvez já é hora de agirmos. E quanto mais tempo passa, mais sofremos, e maior será o preço que pagaremos. A Bíblia conta que esses 4 homens, que eram totalmente marginalizados, sem influência nenhuma, simplesmente resolveram agir. Eles se levantaram e começaram a caminhar em direção ao acampamento do exército inimigo, o acampamento dos arameus. Irmãos, o mais curioso dessa história é que, assim que eles deram os primeiros passos, Deus começou a agir de uma maneira tremenda. Sabe o que aconteceu? Deus fez com que o exército arameu escutasse um barulho gigantesco de cavalos e carruagens, como se aqueles leprosos fossem um grande exército chegando para atacá-los. A Bíblia conta que os arameus ficaram tremendo de medo. Eles achavam que Israel tinha contratado outros povos para lutar ao seu lado. E sabe o que aconteceu? Todos eles fugiram às pressas, abandonando tudo para trás: tendas, cavalos, comida, ouro, prata e muitas armas. Quando os leprosos chegaram lá, eles até se assustaram, porque não havia absolutamente ninguém. Sabe por que isso aconteceu? Porque foi justamente depois que eles tomaram a decisão de ir até lá que Deus operou o milagre. Eles não receberam um anjo com uma mensagem do céu, nem um recado de algum profeta dizendo: podem ir, Deus já expulsou os inimigos. Não havia nada disso. Eles simplesmente agiram com a única esperança que ainda restava. Irmãos, tente imaginar essa cena. Aqueles leprosos eram homens famintos, marginalizados. De repente, se depararam com muita comida, muitos recursos e muita riqueza. Eles estavam acostumados com a miséria, vivendo na escassez e na pobreza. E, de repente, chegaram ao acampamento do inimigo e tudo estava pronto. O banquete estava preparado. A Bíblia conta que eles começaram a beber e a comer, matando a fome. Mas, pouco depois, começaram a pensar melhor e disseram uns aos outros: será que estamos fazendo certo? Nossos irmãos, nossa família, ficaram lá na cidade e eles não têm que comer. Não é justo desfrutarmos disso aqui sozinhos. Hoje é um dia de boas notícias
e não podemos ficar calados. Irmãos, olhe o coração daqueles leprosos. Uma coisa que eu já percebi é que as pessoas mais simples são as mais generosas, as mais caridosas. A Bíblia diz que eles correram até o portão da cidade e anunciaram a todos que o acampamento estava vazio e cheio de suprimentos. Aquilo trouxe salvação e livramento para todo o povo. As pessoas saíram e recolheram mantimentos, quebrando aquele cerco que tanto trazia sofrimento. Agora, chegamos a uma conclusão profunda sobre essa história. Deus usou justamente aqueles que foram excluídos para trazer a boa notícia para toda a cidade. E isso só aconteceu porque eles tomaram a iniciativa de fazer alguma coisa. Se tivessem ficado parados, teriam morrido e nada teria acontecido. Mas eles deram um passo de fé. Da mesma forma, creio que muitos de vocês aqui precisam dessa palavra. Deus quer operar um milagre na sua vida, quer fazer coisas grandiosas, mas muitas vezes você fica esperando que Ele resolva tudo, enquanto você fica de braços cruzados. Não é assim que acontece. Deus quer que você aprenda que é necessário dar o primeiro passo. Não significa que você vai fazer algo por merecer ou que Deus dependa das suas obras. O que acontece é que Ele quer ver a sua disposição de confiar nele a ponto de se levantar, de começar a orar mais, de buscar a sua presença, de fazer alguma coisa. Irmãos, isso vale para a sua vida profissional, para os seus relacionamentos, para o seu ministério, para a sua área financeira, principalmente para a sua fé. Amém. Ao longo da Bíblia, você verá várias histórias parecidas. Por exemplo, quando o povo de Israel foi atravessar o Jordão, a palavra de Deus conta que o rio só se abriu depois que os sacerdotes pisaram na água, simbolizando um ato de coragem. No Novo Testamento, Jesus curou 10 leprosos, mas antes de curá-los, mandou que se apresentassem aos sacerdotes. Enquanto estavam no caminho, foram curados. Entendeu o recado? Deus está falando com muitos de vocês aqui. E nós já vamos orar nesse sentido, pedindo que Deus opere o milagre e nos mostre o que precisamos fazer. Amém. Quando vemos o exemplo de Pedro, Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, e ele teve que sair do barco primeiro antes de experimentar o milagre. Então, trouxe esses exemplos para você entender que Deus decide operar milagres justamente no momento em que você dá um passo de fé. No momento em que você decide abandonar o pecado, romper com algum relacionamento que não agrada a Ele, ou terminar uma amizade que não edifica. Faça o que tem que ser feito. Creio que, enquanto falo com você, algo na sua vida vem à sua mente, algo que você ainda não teve coragem de obedecer. Pode ser que você precise retomar os estudos, consertar algo que está errado, pedir perdão a alguém ou até mesmo perdoar uma pessoa que te ofendeu, que te machucou. Talvez você se pergunte, pastor, será que eu tenho que fazer isso mesmo? É tão difícil. Irmãos, vamos nos lembrar desses 4 leprosos. Eles não tinham praticamente nada a perder, mas experimentaram um milagre que jamais imaginariam. Talvez você já tenha desistido dos seus sonhos, do seu casamento, da faculdade. Não importa. Faça o que tiver que ser feito. Tenha coragem e creia que o Senhor estará com você. Amém. Então, vamos orar agora. Peço que você escreva o seu nome na frente. Escreva: eu vou agir e confiar no Senhor. Glória a Deus. Agora, feche os seus olhos. No final da oração, peço que você compartilhe essa mensagem nos grupos de WhatsApp. Vamos espalhar uma mensagem positiva de encorajamento, principalmente a palavra de Deus. Aleluia! Então, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti com muita gratidão. Muito obrigado por essa palavra, que foi um renovo para a nossa alma. Obrigado, meu Deus, porque todos os dias o Senhor tem falado conosco. Eu sei que muitas vezes ficamos esperando algo do Senhor, mas nem questionamos se existe algo que devemos fazer. Por isso, meu Pai, eu te peço aqui agora, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais. Queremos ouvir a Tua voz e obedecer a Tua direção. Ó meu Pai, nos perdoe por tantas vezes ficarmos acomodados. Perdoa, Senhor, a nossa falta de ousadia, o nosso medo de arriscar, sendo que muitas vezes o Senhor já nos deu a palavra, já nos diz que vai operar, que vai fazer algo. Pai,
Perdoa também porque muitas vezes deixamos o pecado no coração, o orgulho, a vaidade. Tudo isso impede o Espírito Santo de agir dentro de nós. Pai, nós queremos ser vasos limpos, purificados, consagrados na Tua presença. Eu oro, meu Pai, por cada pessoa que está se sentindo desanimada neste momento, desmotivada, sem coragem de seguir em frente. Que o exemplo desses leprosos seja uma inspiração para essa pessoa agora, que ela consiga, meu Pai, dar a volta por cima, acreditar que desta vez será diferente, que o Senhor pode restaurar os nossos planos e sonhos. Ó meu Deus, quantas pessoas agora estão feridas, principalmente na área emocional, na área sentimental. Assim como o Senhor restaurou a minha vida sentimental, eu te peço agora em favor do teu filho e da tua filha. Ajuda, meu Pai, essa pessoa a acreditar de novo que ela pode ter uma família, que ela pode ser feliz na vida amorosa. Eu quero interceder também por pessoas que estão enfermas. Que toda doença, seja física ou emocional, caia por terra em nome de Jesus. Que o câncer desapareça, que a diabetes seja normalizada, que os problemas cardíacos de pressão sejam estabilizados em nome de Jesus. Eu declaro, na autoridade do nome santo e poderoso de Jesus, que o corpo do teu filho e da tua filha seja tocado agora pela tua poderosa mão. Traga, Senhor, restauração completa. Que essa pessoa sinta o teu amor e o teu toque. Nunca mais, meu Pai, ela esteja nessa situação, mas que o Senhor dê livramentos. Pai, que o Senhor cure as doenças da alma, enfermidades causadas por feridas emocionais. Ó meu Pai, tem compaixão. Senhor, restitui casamentos que estejam em crise. Restaura os lares que foram destruídos pela violência, pelos xingamentos, pelas palavras que ofenderam. Pai, ó Deus, que o Senhor possa trazer também o suprimento. Quantas pessoas estão passando necessidade neste exato momento? Quantas pessoas a não têm que colocar na despensa, na geladeira? Pai, tem compaixão de nós. Senhor, não deixe o teu povo ficar acomodado. Levanta o teu povo, meu Pai, que eles possam acreditar que as portas vão se abrir. Eu creio, meu Deus, que esta oração não está sendo em vão. O Senhor recebeu aqui cada um de nossos pedidos. A tua palavra diz que, se entregarmos a ti as nossas ansiedades e preocupações e dermos ações de graças, o Senhor guardará o nosso coração e a nossa mente. E eu creio, neste momento, Pai, que o Senhor está nos protegendo com a tua paz, que excede todo o entendimento. Obrigado, meu Deus, porque a nossa vida está em tuas mãos e nós cremos que nada foge ao teu controle. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.